O que é afinal o domicílio fiscal? E qual é a importância de mantê-lo atualizado junto dos serviços da administração fiscal? Olá, neste vídeo vamos falar do domicílio fiscal e da importância em mantê-lo atualizado para os contribuintes, sejam coletivos ou singulares. Mas antes de avançar, peço-lhe que subscreva este canal para estar por dentro de todos os meus conteúdos. O domicílio fiscal apresenta-se como um elemento de conexão por excelência. Por um lado, representa a extensão do poder tributário de determinado Estado. Por outro lado, representa a própria geometria da relação jurídica tributária. Ou seja, em relação à extensão do poder tributário do Estado, pressupõe que o Estado terá o poder de tributar os rendimentos dos seus residentes, independentemente da fonte daquele rendimento ou da nacionalidade do titular daquele rendimento. Quanto à relação jurídica tributária, o domicílio surge a desempenhar um papel modelador. Porém, em matéria de imposto sobre o rendimento do trabalho, no caso de Angola, o domicílio não releva, na medida em que o legislador fixa um critério de tributação com base na fonte do rendimento, sem caráter extraterritorial, ou seja, só são tributados em sede de imposto sobre o rendimento do trabalho aqueles rendimentos que são obtidos no território nacional, sem prejuízo da exclusão dos rendimentos isentos nos termos do artigo 5º do Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. Isto é, de acordo com o artigo 4 do Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, são tributados todos os rendimentos obtidos no território nacional, independentemente da nacionalidade do titular daquele rendimento ou da sua residência, mas o mesmo não se dirá dos países que adotaram um sistema de tributação única do rendimento, os chamados Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, ou abreviadamente o IRS. Neste caso, o domicílio reveste-se de capital importância, porque o critério adotado para a tributação do rendimento das pessoas singulares é o critério misto, comportando a vertente da extraterritorialidade do poder tributário do Estado. Ou seja, considera-se a globalidade dos rendimentos dos cidadãos domiciliados naquele país, quer tenham obtido os rendimentos no país ou fora dele, conforme se pode depreender do artigo 15 do Código do IRS português. E qual é a importância de termos o domicílio fiscal atualizado? Ora, como se viu, ter o domicílio fiscal num único país livra-nos de sofrermos dupla tributação e livra-nos igualmente de termos que cumprir obrigações declarativas em múltiplos países, sobretudo para aquelas pessoas que ao longo do ano permanecem em mais do que um país por períodos mais ou menos alargados, sendo que no caso de Angola consideram-se cá domiciliadas todas as pessoas que permanecem no país por mais de 90 dias. Veja-se o exemplo de um cidadão angolano que reside em Portugal e consequentemente tem lá o seu domicílio fiscal, mas que decide voltar para Angola porque arranjou cá um emprego. Nesta circunstância, este cidadão passará a ser tributado no território nacional em sede de imposto sobre o rendimento do trabalho, conforme determina o artigo 4 do Código do IRT. Mas repare que, se esse mesmo cidadão não der baixa do seu domicílio fiscal naquele país, ele continua a ter as suas obrigações fiscais também naquele país, ou seja, obrigações declarativas, nomeadamente da de submissão da declaração anual do IRS, e também a obrigação de pagamento, conforme determina o número 1 do artigo 15 do Código do IRS. E ele não deixará de ser tributado naturalmente em Angola. Ou seja, o cidadão fica assim exposto a uma situação de dupla tributação internacional. Em relação às pessoas coletivas, no caso de Angola, o domicílio reveste-se de particular importância, sobretudo para aquelas empresas que não tenham domicílio ou sede efetiva no território nacional, mas que cá venham para realizar qualquer tipo de operação econômica, seja de prestação de serviço ou de outra natureza, mas que não tenham a intenção de cá permanecerem por muito tempo. Portanto, trata-se de uma prestação de serviço a título temporário, na decorrência de um contrato ou de consultoria ou de outra natureza qualquer. Em tal situação, ainda que estas empresas não se registrem na Conservatória do Registro Comercial, se permanecerem no país por um período superior a 90 dias, elas perdem automaticamente o estatuto de não-residente fiscal, conforme determina o artigo 37 do Código Geral Tributário.
ou seja, a sua tributação já não será nos termos do artigo 71 do Código do Imposto Industrial relativamente aos serviços acidentais, mas deverá ser feita nos termos do regime geral deste Código. Por fim, ficamos por aqui. Não se esqueçam de pôr like e de deixar os vossos comentários. Muito obrigado e até a próxima.